Livro A Didática das Provações. Quinta justificativa para a existência de provações em nossa vida. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para que seja revelada a todos a verdadeira origem das obras do mal. O mal não se origina no Senhor Deus. A maldade e os sofrimentos presentes neste mundo têm uma única fonte: Satanás, o pai da mentira e do engano. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com úlceras malignas desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó 2:7. É lamentável saber que pessoas há que acusam a Deus de operar o mal e de ser o originador de muitas das nossas dores. As pessoas que não temem a Deus são instigadas pelo inimigo a entenderem que o Senhor mesmo é um governante tirano e vingativo, e que em muitas ocasiões pune o ser humano com severas aflições para demonstrar seu poder, sua autoridade e sua arbitrariedade. Deus foi acusado de ser o causador do mal já nos primeiros momentos do império do pecado em nosso mundo, quando Adão afirmou: "A mulher que me deste me deu do fruto da árvore e comi." E Eva também acusou a Deus de ser o culpado por sua queda, quando afirmou: "A serpente me enganou e eu comi." Gênesis 3:12 e 13. A partir de então, o inimigo utilizou-se desse expediente para, em todas as oportunidades possíveis, levar o homem a acreditar que o Senhor também tem culpa dos males que nos afligem. Ocorre que essa é uma atitude própria do espírito de rebelião manifestado pelo próprio inimigo desde sua fatídica iniciativa revolucionária no céu, sendo que ali mesmo ele iniciou suas acusações contra o Senhor, levando um número quase incontável de anjos a considerarem-no, bem como a seu governo, como sendo questionáveis. Esses anjos passaram a crer que Deus reprimia sua liberdade de escolha, causando, com isto, uma escravidão subserviente. Na própria experiência do patriarca Jó, fica evidenciado que as pessoas tendem a acusar a Deus de originar o mal. A mulher de Jó propôs que o sofredor amaldiçoasse a Deus e morresse. Seus amigos pressionaram a Jó para que confessasse seus pecados, se arrependesse dos mesmos, para que, então, voltasse a merecer o favor divino, já que entendiam que Deus o estava oprimindo por causa de alguma iniquidade praticada por ele. Percebe-se nessas atitudes que Deus é tido como a origem dos aterrorizantes sofrimentos de Jó e não Satanás. Ora, foi o inimigo que saiu da presença de Deus e feriu a Jó com todos aqueles flagelos. Nesse contexto de rebelião, Lúcifer e seus anjos apontaram que a eterna lei de Deus, expressão do seu próprio caráter, era ditatorial e que, portanto, não deveria ser obedecida, proporcionando aos seres que acreditassem nisto uma liberdade total para fazerem aquilo que bem entendessem ser o melhor para si. A lei do Senhor foi sumariamente atacada e tida como arbitrária e indesejada, e, com isto, todos esses seres celestiais caíram em desgraça, já que, ao se colocarem acima da lei do amor, o amor a Deus sobre todas as coisas, e ao semelhante como a si mesmo, e entrarem numa existência libertina, passaram a contabilizar dores e sofrimentos como os causados pela expulsão do céu, a qual significou a perda da companhia pessoal de Deus e, consequentemente, da fonte de vida eterna. Contrariamente a todas essas falsas e absurdas acusações, deve-se entender que a lei de Deus é como que uma redoma protetora contra o mal e suas consequências.
Um exemplo claro desse conceito é o fato de que, após pecarem, transgredirem a lei do Senhor, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei, 1 João 3,4. Os seres humanos foram advertidos por Deus de que passariam a sofrer para manter sua subsistência, e assim tem sido desde então. Jesus desejou esclarecer os fatos quanto à verdadeira origem do mal e de suas consequências. Ele propôs uma parábola na qual ensinou abertamente que Satanás, e não Deus, é o causador do mal. Nessa parábola, o Senhor conta que num determinado lugar, um agricultor semeou o campo com boas sementes, mas quando os trabalhadores foram conferir a germinação dos cereais, verificaram que havia más plantas nascendo em meio ao bom trigo. Esses homens dizem ao agricultor: "Não semeaste tu no seu campo boa semente?" Mateus 23, 27. É exatamente isso que Deus faz. Ele semeia apenas a boa semente, ou seja, o bem. Ele semeia apenas aquilo que nos será útil e proveitoso para a nossa existência, o alimento, a saúde, a proteção. Mas há um inimigo que quer atrapalhar tudo isto, e ele vem ao campo da nossa vida enquanto estamos dormindo ou, em outras palavras, desatentos, e semeia a destruição e o mal. O agricultor foi claro com seus trabalhadores, dizendo: "Um inimigo é quem fez isto." Mateus 23, 28. Não arranquem agora as ervas más, esperem que cresçam e, quando ficarem maiores, se tornarão mais distintas, e assim vocês poderão arrancar o joio sem prejudicar o trigo. Até nisto, nosso maravilhoso Deus é extremamente cuidadoso. Uma atitude precipitada e até irresponsável seria mandar arrancar o joio imediatamente, demonstrando sua indignação e sua ira, mas não é assim com Deus. Ele, em sua infinita sabedoria, permite que o mal cresça para que seja evidenciada a sua diferença em relação ao bem, para que seja evidenciada também a infinita diferença entre o seu caráter e o caráter do inimigo, até que chegue o momento mais oportuno para arrancá-lo. Com isto, surge aqui mais uma grande razão para a existência dos sofrimentos e dores entre nós: tornar plenamente e definitivamente clara e inquestionável a diferença entre Deus e Satanás. Outra demonstração clara de que os homens e não Deus são os causadores secundários de seus próprios males e sofrimentos é demonstrada pelas práticas danosas dos líderes religiosos judeus nos tempos de Jesus, quando as pessoas eram forçadas a seguirem uma quantidade enorme de normas extras criadas por eles mesmos, tornando a observância da lei do amor um fardo quase insuportável. Eram centenas de normas e regras complementares estabelecidas pela tradição desses maus líderes que tornavam a vida algo extremamente desconfortável. As pessoas sofriam diversos males ao tentar cumprir essas exigências legalistas, e esse sofrimento não era de ordem apenas física, mas também e principalmente de ordem emocional. As restrições impostas por essas más regras dificultavam o dia a dia das pessoas, limitando sua capacidade de serem desenvoltas e criativas. Era algo terrível e repressor que levava muitos ao desespero e a contraírem doenças emocionais graves.